Val Kilmer nasceu no dia 31 de dezembro de 1959. Foi um ator americano. Originalmente ator de teatro, Kilmer tornou-se popular em meados da década de 80, após estrelar vários filmes de comédia, começando com Top Secret em 1984. Também estrelou filmes de ação, incluindo um papel secundário em Top Gun em 1986. Ao contrário do que se pensa, Val não era um apelido ou abreviação de outro nome. Seu pai, Eugene, era proprietário de uma distribuidora de equipamentos aeroespaciais e também era um promotor imobiliário, onde um de seus sócios era vice-presidente e se chamava Val. Ele gostou tanto do nome que resolveu dar o mesmo ao seu filho. Durante a década de 1990, Kilmer ganhou o respeito crítico após estrelar vários filmes que também foram bem-sucedidos comercialmente, incluindo seu papel como Jim Morrison em 1991. Ele também estrelou em um papel que foi muito significativo, Batman Forever, em 1995. Ele também interpretou o coronel John Henry em The Ghost and the Darkness. Durante o início da década de 2000, Kilmer estrelou também vários papéis que foram muito bem sucedidos. O avô de Kilmer era minerador de ouro no Novo México. Kilmer era de ascendência alemão, sueco e irlandês. Cresceu em Vale de São Fernando com seus dois irmãos, o mais velho Mark e o mais novo Wesley, que morreu com apenas 15 anos por um ataque epilético em uma piscina. Kilmer foi criado por um cientista cristão e foi também um grande colega do ator Kevin Spacey. Frequentou uma escola sobre ciência cristã em Los Angeles desde a creche à formatura do 9º ano. Aos 17 anos, era o mais jovem aceito no programa de drama Juilliard School. Ele estava no grupo 10 da divisão de drama. Kilmer foi casado com Joanne Whalley. O ator teve 2 filhos, Mercedes, nascida em 1992, e Jack, em 1995. Sempre que podia, Kilmer ajudava ONGs, cujas causas achava justas, como o Habitat para a Humanidade American Cares. Quando estava na Juilliard, foi quando Val recebeu a notícia de que seu irmão mais novo, Wesley, havia morrido. Ele diz que o caçula dos Kilmer era um rapaz único no universo. O que aprendeu com a morte dele foi ver todos os talentos e qualidades contidos naquela pessoa única no mundo, que deve procurar essas qualidades em si mesmo, respeitando-as e cultivando-as. Kilmer era uma figura polêmica e enigmática de Hollywood, com uma carreira repleta de altos e baixos. Ele mesmo reavaliou sua vida e carreira no documentário Val, em que admitiu que se comportou mal, até bizarramente, dizendo ainda que não se arrependia.
Uma das maiores controvérsias envolvendo Kilmer aconteceu no set de A Ilha do Dr. Moreau, em 1996. Foi após as gravações desse filme que o ator ganhou de vez o rótulo de difícil. Ele chegou a ser apelidado de psicopata pela imprensa. Segundo os relatos da mídia na época, Kilmer substituiu Bruce Willis no papel de Edward Pendrick, mas estava disposto a trabalhar por apenas 60% dos dias que Willis havia se comprometido. Então, o papel dele foi alterado e Kilmer passou a interpretar outro personagem, o Dr. Montgomery. Kilmer não gostou das mudanças no roteiro e teria ficado conhecido por seu comportamento hostil no set. Após constantes embates com o roteirista e então diretor do filme, Richard Stanley, o cineasta pediu para sair e foi substituído por John Frankenheimer. Mais tarde, Frankenheimer chegou a declarar à imprensa que não gostava do ator. Abre aspas. Não gosto de Val Kilmer, não gosto de sua ética de trabalho e não quero ser mais associado a ele. Nunca mais. Fecha aspas. Ainda na produção de A Ilha do Dr. Moreau, problemas pessoais causaram um cenário ainda mais turbulento. Marlon Brando, escalado para o filme, descobriu que sua filha havia cometido suicídio e se isolou em uma ilha antes das filmagens. Já Kilmer passava por um difícil divórcio com a atriz Joanne Whalley. Quando Brando finalmente apareceu no set, uma semana atrasado para as filmagens, os dois atores também tiveram rixas. Segundo o portal do Globo de Ouro, Brandon e Kilmer estavam em uma disputa de poder, o que culminou com ambos os homens ficando em seus trailers por horas quando deveriam estar filmando. Com o conflito, Brandon teria dito a Kilmer, abre aspas, seu problema é que você confunde o tamanho do seu salário com o tamanho do seu talento. Fecha aspas. Val Kilmer era adepto da ciência cristã, uma doutrina religiosa que enfatiza a cura espiritual por meio da oração e rejeita a ideia de que as doenças possuem exclusivamente causas físicas. Ele tentou tratar o câncer de garganta, diagnosticado em 2014, utilizando práticas espirituais, mas acabou optando por tratamentos médicos convencionais, motivado pela preocupação de sua família. O ator deu vida a Bruce Wayne em Batman Forever em 1995 e encarnou o Homem-Morcego. Anos depois, ele lamentou que a sua atuação como super-herói tenha sido pouco marcante. Tommy Lee Jones e Jim Carrey, como os vilões Duas Caras e Charada, respectivamente, roubaram a cena. O ator ainda relatou que o uniforme de Batman limitava seus movimentos e que o capacete o impedia de ouvir o que acontecia ao seu redor. Abre aspas, foi frustrante. Parecia que minha única função era aparecer no set e manter parado no lugar onde mandavam ficar, declarou durante o documentário Val. Em 2016, por exemplo, anos após ser diagnosticado com câncer na garganta, ele teve um embate com Michael Douglas. O vencedor do Oscar de melhor ator por Wall Street acusou o ex-colega de profissão de estar com a doença, que ainda não havia sido revelada publicamente. Kilmer
manteve o tratamento em segredo. Eu amo Michael Douglas, mas ele está desinformado. A última vez que falei com ele, há quase 2 anos, quando pedi uma referência de especialista para analisar um nódulo na minha garganta. Acabei usando uma equipe da Universidade da Califórnia e não tenho nenhum tipo de câncer, declarou ele durante uma entrevista em Los Angeles, na Inglaterra. Outra polêmica do ator foi um soco na atriz Kathleen O'Haney. Em 2017, ela afirmou que foi agredida por Val Kilmer durante os testes para o filme The Doors, em 1991. Em determinado momento, ele a jogou no chão e lhe deu um soco. O diretor do filme, Oliver Stone, ainda segundo o artista, apenas ria do que via. Quando eu cheguei à sala, Val Kilmer me pegou e me apertou, me jogando no chão. A história, entretanto, teria ficado tanto tempo adormecida por conta de um suposto acordo de $24 mil. O advogado de Kilmer e Stone disse que a situação foi um acidente de trabalho. Este, inclusive, é uma das grandes atuações de Val Kilmer. O envelhecimento e a perda de status afastaram a maioria dos amigos igualmente famosos e afastou também os convites para grandes filmes. Um dos poucos a não abandoná-lo foi o ator Tom Cruise. Eles eram adeptos da mesma religião, a cientologia. Kilmer recusou a medicina convencional após o diagnóstico devastador de câncer na garganta em razão da crença na cura pela cientologia. Mas, por pressão dos filhos Jack e Mercedes, e diante do agravamento dos sintomas, o ator recorreu à quimioterapia e radioterapia. Um dos raros amigos fiéis, Tom Cruise, um dos líderes da cientologia, não se opôs. O relacionamento entre eles se fortaleceu devido à batalha de Kilmer pela vida. Val Kilmer emocionou o amigo Tom Cruise em uma última aparição no cinema, no filme Top Gun Maverick. Na ocasião, ele contracena com um amigo de longa data, Tom Cruise, que à época do lançamento do filme revelou ter chorado com a participação do colega que interpreta Tom Kazansky, também conhecido como Iceman. Abre aspas, eu só quero dizer que foi bem emocionante. Fecha aspas. Em 2020, a pedido dos filhos, o ator Val Kilmer foi submetido a uma cirurgia para tratar o câncer na garganta. Depois, ele precisou passar por uma traqueostomia, um procedimento no qual os médicos colocam um tubo entre a traqueia e o pulmão. Por causa dos procedimentos, Val Kilmer perdeu a voz. Por causa disso, o ator contou com a ajuda da inteligência artificial para recriar a sua voz como Iceman em Top Gun Maverick. Val Kilmer sofreu por 10 anos, uma década, com câncer, com tumor na garganta. Apesar das consequências, a filha de Val Kilmer, Mercedes, diz que a causa da morte do pai foi uma pneumonia. Ela ainda afirma que o câncer de garganta do ator já havia sido curado. Ontem, dia 1º de abril de 2025, o ator nos deixou aos 65 anos de idade.